Neste capítulo 6º, lembremos que São João Evangelista chama o Filho de o Verbo. No começo, diz eles, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Verbo significa palavra. Ele é uma palavra interior que pronuncia o nosso espírito, nossa inteligência, quando ele pensa e se detém seu pensamento sobre uma coisa. É o que se chama verbo interior da alma. Ora, a palavra interior de Deus é o seu Filho. É o seu verbo concebido e engendrado espiritualmente. Assim, o nome de verbo é preferido a qualquer outro nome dado ao Filho. E ele nos convida, mais que os outros, a penetrar no mistério da divindade, nos mistérios da divindade. O profeta Isaías está dito: se eu dou aos outros o engendrar, como eu não engendraria eu mesmo? Então Deus nos dá a ideia de que existe uma geração em Deus. Isso foi o profeta Isaías, não era ainda algo de claro, né, da revelação da Trindade, mas já punha no caminho para compreender que em Deus há uma geração eterna, que é o seu Filho. Então, o homem gera algo igual a ele, e será que isso também, Deus gera também Deus? Mas como geraria Deus? Não é corporalmente, pois Deus é Espírito. É necessário, então, procurar no mundo do espiritual alguma imagem que possa nos ajudar a nos aproximar desse mistério, que é infinitamente superior a nós, totalmente. Mas Deus deixou alguma coisa que nos permite de ter um caminho, né, uma via para se aproximar desse mistério inefável e infinito. Deus conhece. E o que conhece Ele? Ele se conhece Ele mesmo. De um olhar, Ele se vê eterno, imutável, infinito. Ele tem dele uma ideia igual a Ele, tão grande, tão perfeita, tão subsistente como Ele mesmo. Eis o seu Filho, verdadeiramente engendrado na sua semelhança perfeita, a imagem viva das suas perfeições infinitas. Quando a gente conhece alguma coisa, essa coisa como que tem uma existência em nós, na nossa alma, seja o que for que nós conhecemos, essa coisa que existia só nela mesma, começa a existir também em nós, numa existência espiritual em nós. Assim, Deus se conhecendo, e quando a gente conhece alguma coisa em nós, a gente produz o que se chama um verbo. A gente exprime de uma maneira ou de outra aquilo que foi conhecido, da importância de dar valor, da ocasião, incentivar esse exercício, né, de conhecer individualmente, né, de não viver sempre, assim, digamos, longe da percepção real das coisas, viver no mundo um mundo completamente na lua, né, como se diz, e a internet até facilita isso, porque nos diminui um pouco o contato mais direto com as coisas. Mas seja como for, mesmo pela internet, se a gente conhece uma coisa, a gente gera no fundo de nossa alma, nossa inteligência, um verbo. A gente exprime aquilo que a gente conheceu, por isso que a gente pode falar daquilo, a gente é capaz de dissertar sobre o que a gente conhece. Deus, se conhecendo infinitamente, gera um verbo, uma palavra interior, que é o seu próprio Filho. Pela infinita fecundidade da natureza divina, Deus, se contemplando Ele mesmo, gera o seu Filho, imagem de sua bondade, figura da sua substância, esplendor da sua glória, seu verdadeiro Filho, Deus como Ele, eterno e infinito como Ele. Então, no credo a gente diz, né, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Uma vela que acende outra vela, as duas são luzes, são iguais, e assim, algumas
comparações podem ser feitas a partir da natureza e para nos ajudar a entrar mais a fundo, mas sabendo que é a luz de Deus que nos dá de penetrar, a luz da fé que está acima de toda compreensão. Ele nos faz entrar no mistério que está acima de toda compreensão, que é o mistério da Santíssima Trindade.